boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Iniciação. O nome é Projeto de Iniciação. A Conexão 3005, né? Então, é o projeto de iniciação. Simplesmente porque a nossa iniciação é um projeto, né? O que é um projeto? É tudo que... O nosso universo é um projeto. Ele vem do eterno, né? O eterno manda todas as possibilidades, né, de um projeto, e nós temos que realizar esse projeto na face da Terra, né? E em todos os planos do universo. Então, a nossa iniciação é um projeto, é um potencial. Agora, quem tem que realizar esse projeto somos nós. Nós temos que pôr esse projeto em ação, né? Esse projeto que nos é dado pelo eterno, né? Pela consciência pré-cósmica, né? Pelo aquilo, né? Então, nós estamos aqui iniciando o nosso projeto de iniciação, né? E dizendo que esse trabalho é destinado a dar a base filosófica e iniciática para todos aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Primeiro, inicialmente, quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão se conectando no nossa Conexão 3005. Boas-vindas, sejam todos bem-vindos e que nós tenhamos aí uma reunião muito boa, né, para conversarmos sobre os projetos de lei, sobre a lei universal, sobre a doutrina secreta e assim por diante. A base do que nós seguimos aqui no nosso trabalho é justamente a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do nosso augusto mestre, o professor Henrique de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Evidentemente, com todos os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e da civilização, né? Então, qual é o objetivo? É dar a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes à iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? E também o encontro visa propiciar ao participante que já esteja no seu processo de iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que já foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Agora, tem uma outra finalidade extraordinária que está ligada ao nome de Conexão 3005, né? O ano 3005. A outra finalidade desse trabalho que nós realizamos é justamente propiciar a reflexão do momento evolutivo, uma reflexão a respeito do momento evolutivo que nós vivemos, a humanidade, né? Nesse início do século XXI e início da era de Aquário, né? Terceiro milênio. Isso é uma coisa muito importante, né? Para aqueles que já se encontram no caminho da iniciação, também o encontro visa trazer para a reflexão o que podemos fazer e realizar para nos elevarmos a um padrão vibracional e evolutivo condizente com aquilo que a lei justa e perfeita planejou para ser desenvolvido pela humanidade no terceiro milênio, era de Aquário. Muito bem. Então, isso aí é muito importante, toda essa visão que nós temos, né, a respeito de todo esse momento. E nós dizemos que, eu quero dizer também, mais uma coisa, lembrar também que no livro Aurora dos Deuses no Braço de Ouro, um livro que eu lancei, está disponível justamente, pode ser adquirido através do CEP, né? Conselho de Estudos e Publicações da Eubiose, né? O CEP, né? Pode mandar um e-mail, CEP, né? CEP, cep@eubiose.com.br. Ou então, aqueles que tiverem possibilidade de ir ao departamento da Moca, lá tem também disponível livros, né? Departamento da Rua da Moca, aqueles que estão fazendo curso na Moca ou estão associados à Moca, Rua Conde de Prates, 908, né? Cambuci, quinta-feira, das 10 às 16 horas, com o senhor José Aparecido. Telefone 2021-7290. É bom ligar antes para marcar justamente a compra do livro. Muito bem. Então, nós vamos continuar os nossos estudos, né, a respeito desses grandes temas universais, né, a doutrina secreta de Helena Blavatsky, professor Henrique de Souza, e vamos hoje começar aqui, seguindo o caminho da cosmogênese, do estudo da cosmogênese,
Vamos estudar a instância 2. O que é a instância 2? A instância de Dizian. Né? Sempre lembrando que a instância de Dizian são pergaminhos antigos, de origem muito antiga, lá do Tibete. Né? Então, as instâncias de Dizian é um escrito arcaico muito antigo, escrito em folha de palmeira, resistentes à aura, né? e contém todo o registro da evolução da humanidade. Né? E devemos dizer que a HPB entrou em contato com essas instâncias de Dizian, que no caso da cosmogênese são 7 instâncias de Dizian. Né? E as instâncias de Dizian, segundo Blavatsky, estão relacionadas com o livro dos preceitos de ouro e com os livros de Kyute, e são uma série de tratados do budismo esotérico. Então, aí está toda a evidência. Vamos continuar, então. Nós, nos 2 encontros anteriores, nós falávamos a respeito da primeira instância, em 2 partes. Né? Agora nós vamos ver a instância 2. A instância 2 o título da instância 2 é a ideia da diferenciação. Olha só, relacionado com justamente a cosmogênese, a origem do nosso universo. Né? Onde estavam os construtores, os brilhantes filhos da aurora do Manvantara? Cita, então, a instância 2. Nas trevas desconhecidas, no seu Paranishipana, os produtores de formas derivadas da não-forma, que é a raiz do mundo, o Deva Matri, repousam na beatitude de não ser. Então as instâncias de Dizian se refere à existência de um estado pré-cósmico, do não ser, do ser e do não ser, né? Ou seja, o não manifestado, o imanifestado. Né? Onde estava o silêncio? A instância de Dizian faz essa pergunta, né? A instância de Dizian 2. Onde estava o silêncio? Onde os ouvidos para percebê-lo? Não, não havia silêncio nem som, nada, salvo o incessante alento eterno para si mesmo desconhecido. Continua a instância, então. A hora não tinha ainda soado, o raio não tinha brilhado no germe, o Matripadma não tinha entumecido. Seu coração ainda não abrira para receber o raio único e cair, depois, como 3 em 4, no regaço de Maya, da ilusão, do mundo ilusório. Né? Os 7 não tinham nascido ainda na tela da luz. Então, o setenário não tinha se manifestado ainda, assim diz a instância, nesse momento pré-cósmico. Né? O pai, mãe, era só trevas. É isso? Estava tudo em trevas. Estes 2, pai e mãe, é isso? São o germe e o germe é um. O universo ainda estava oculto no pensamento divino, no divino seio. Então, aí está a instância 2, continua falando e dando ênfase justamente ao aspecto não manifestado, o estado pré-cósmico do eterno, né? Do ser e do não ser, que contém tudo, a unidade contém tudo, é o ser e o não ser. É muito difícil para nós entendermos o que é o pré-cosmos, né? O eterno, é extremamente difícil, somente uma evolução muito grande pode gerar um estado de consciência para entender. E mesmo assim não sabemos quando e como. Isso aí realmente é um grande enigma o enigma não só para a humanidade, enigma para o nosso sistema solar, o Sol e os planetas que giram ao redor e todas as consciências que estão evoluindo no sistema solar. Esse é um grande enigma a ser resolvido. Aí tem o comentário, né? A HPB, então, faz o comentário a respeito dessa instância número 2, né? Que dizia, né? A ideia de que as coisas podem cessar de existir e, no entanto, ser é fundamental na psicologia oriental. Olha só, a ideia de que as coisas podem cessar de existir e, no entanto, continuar a ser é fundamental na psicologia oriental. É isso? É o ser e o não ser. Para nós é extremamente difícil esse entendimento. Né? A água, por exemplo, combinação do hidrogênio com o oxigênio, os quais continuam existindo na combinação com aparência diferente, digamos, o estado do não ser dos elementos, na qual cada um dos gases é mais real do que em sua existência como gás isolado. É um símbolo do universo que aparece e desaparece no Manvantara. Veja só que interessante, né?
De Brahma procedem as potências que hão de criar ou converter-se em causa real, no plano material. Brahma, que é o Pai Celestial, é o primeiro trono, né? Então, aqui nessas considerações, o KPB diz que de Brahma, do Pai Celestial, provém as potências, todas, que criam e conversam em causa real, no plano material. Né? O infinito não pode conceber o finito. O infinito não pode conceber o finito. A consciência implica limitações e qualificações, algo de que ser consciente e alguém que seja consciente de algo. O absoluto contém o conhecedor, o conhecido, coisa e o conhecimento, os três em si mesmo. Veja só. Então, o absoluto tem o conhecedor, o conhecido e o conhecimento, essas três coisas dentro do mesmo panorama. Então, daí chamar-se inconsciência a consciência absoluta. São conceitos difíceis de compreender, porque faltam os termos próprios. O raio das trevas eternas converte-se, ao ser emitido, num raio de luz resplandecente, ou vida, e penetra no germe, representado pela matéria, no sentido abstrato, constituído de átomos que recebe a vida separadamente, constituindo a sua coletividade o númeno da matéria eterna e indestrutível. Então, veja bem, então aqui nessas considerações, então, HPB diz que o estado material da objetividade recebe o número que é a raiz das coisas, a essência pré-cósmica, o número. E esse número realiza, então, o aparecimento do fenômeno. Fenômeno é justamente aquilo que nós observamos no nosso mundo objetivo. Né? Então, e isso aí é muito importante nesse entendimento dessa relação, né? Dessa relação importante. Né? Padma. Então, HPB fala do Padma, o lótus, ou o lírio d'água da Índia. É o símbolo do poder dual e criador da natureza. O lírio da água da Índia, que tem esse símbolo, né? De poder dual e criador da natureza, matéria e força. O lótus é o produto do calor, fogo, e a água, éter, representando o fogo, espírito da deidade, e o éter, a alma da matéria. A luz do fogo simboliza o princípio feminino passivo, do qual emanaram todas as coisas desse universo. Veja bem, então aí falando assim, a luz do fogo, tem que se imediatamente pensar em Forrat, né? Que é a energia feminina, criativa, criadora do universo, né? De magia, que tem todo o sentido da magia. Né? Daí, a água ser a mãe e o pai ser o fogo. As sementes do lótus contêm, mesmo antes da germinação, folhas perfeitamente formadas, a miniatura da planta perfeita em que se converterá um dia. Então, aí está. Então, no germe, tem a potencialidade de tudo. No germe, uma árvore é enorme, né? Mas nesse germe está contida a árvore no estado germinal. Né? O germe tem a potencialidade de tudo. Né? Então, daí ser tomada como símbolo da vida, do cosmos e do homem, né? O germe. Né? Isso simboliza o fato de que os protótipos espirituais de todas as coisas existem no mundo imaterial, antes de se materializarem na Terra. Isso é fundamental. Veja bem, todo protótipo, tudo que existe na face da Terra, existe na existência pré-cósmica no estado de protótipo. É isso? Existe imanente no universo, não objetivo, né? Antes de se materializar na Terra. Então, tudo provém desse nível universal superior. Então, nada se cria. É que nem Lavoisier. Lavoisier, voltamos a Lavoisier, né? Um químico famoso do século XVIII. Né? A lei dele, que ele descobriu, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso. Isso não é uma lei química, simplesmente, é uma lei cósmica. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E há essa transformação do processo imanifestado, do nível imanifestado no manifestado.
Então, tudo que existe aqui objetivamente na Terra provém de uma fonte eterna, existente. Então, nada se cria aqui. Nós não criamos nada. Podemos ser apenas veículos dessa consciência superior. Né? O lótus cresce através da água, com a raiz na lama e abre suas flores no ar, como a vida material, astral e espiritual em seus três planos. Representa a evolução completa do homem e do universo. Então, é por isso que a flor do lótus representa no Oriente este símbolo importante, né, da realização universal, da criação universal, o lótus. Né? Isso é, o lótus, justamente com as suas raízes no lodo, né, na lama, mas ele abre-se para cima com sua flor aberta para o universo. Então, essa ligação entre o mundo maiávico, é isso, o mundo objetivo, e o mundo pré-cósmico, né? O mundo das ideias. Né? Então, isso é muito importante. A substância primordial, em sua latência pré-cósmica, não passar ainda a objetividade diferenciada, nem sequer para converter-se no invisível da ciência. É isso? Então, existia um momento em que tudo existia no universo imaterial e manifestado, mas não na consciência física. Né? Mas soa a hora dessa manifestação. Né? Quando soa a hora, ele recebe a impressão forrática do pensamento divino, o logos, a laia, aspecto masculino de anima mundi. Então, quando soa o logos, recebe o momento da manifestação, então forrate, né, a energia, essa energia feminina da criação, da magia, se manifesta e se faz essa projeção de todos esses materiais não ainda imanifestados no mundo material. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: a substância se diferencia e os três se convertem em quatro. As três potencialidades superiores, né, se convertem em quatro. Né? Ora, quais são as três possibilidades? O pai, a mãe e o filho. Né? Os três logos. Né? Mas se convertem em quatro possibilidades. Esta é a origem da Trindade, o mistério da Imaculada Conceição. Olha só, esta aqui ela já faz uma ligação com o mistério da Imaculada Conceição, e justamente, ou a Imaculada Concepção, né? Que está profundamente arraigada nos dogmas e nas ideias da Igreja Católica. Né? Nossa Senhora, né? A Virgem Maria, que representa, na verdade, o segundo trono, de onde tudo vem. Né? Lá, justamente, de onde tudo vem, tudo provém do segundo trono. Né? Através do quê? Justamente do poder criativo do segundo trono, justamente da mãe, né? A Imaculada Conceição. A nossa mãe, justamente, está no segundo trono. Não é isso? Isso conduz a uma concepção possível da deidade, a qual, como unidade absoluta, tem que permanecer incompreensível para as inteligências finitas. Isso é realmente algo muito importante. Né? A deidade, como unidade absoluta, ela permanece no seu poder de manifestação, de projeção dessas possibilidades para o mundo material, mas as inteligências finitas não conseguem entender claramente esse processo todo. Né? A deidade, sendo absoluta, tem que ser onipresente. Daí não existir um só átomo que não a contenha. Isso é muito importante. A deidade é onipresente. O que se fala onipresente? A unidade, veja, a deidade é a unidade. A deidade é a unidade. E ela tem essa característica da onipresença. Ela está presente em tudo. E está presente sem se dividir. Veja bem, veja bem. Existe a unidade em cima e existe a diversidade embaixo, muitas coisas. Nós vivemos no plano da diversidade. Né? Quantas coisas existem? Muitos animais, muitas plantas, átomos e moléculas, uma quantidade enorme de coisas no mundo maiávico. Né? Mas, muito importante, em cada partícula dessa que nós visualizamos com a nossa consciência finita, existe a unidade. A unidade não se divide. Ela não se, isso é importante. Então, a divindade, a deidade, a unidade mantém-se una em toda a sua projeção.
Então, um átomo, uma partícula subatômica, uma poeirinha de areia no deserto, qualquer, por menor que seja, tem justamente a deidade, a unidade em si. E nós também. É isso. E também nós podemos falar os minerais, as plantas, os animais e nós. Por isso que Jesus, o Cristo, né, lá em João 10, ele falou muito, uma propriedade muito importante, essa seguinte afirmação: vós sois deuses. E repetindo o Salmo 82. Ele repetiu o que está no Salmo 82. Vós sois Deus. O que significa vós sois Deus? Nós temos a unidade em nós. Então, esse realmente é o projeto de iniciação. O projeto de iniciação justamente é esse, é trazer essa unidade a projetar-se plenamente no mundo exterior a nós. É isso? Então, está plenamente em nós. Então, nós temos que, através da iniciação, fazer com que essa divindade se projete e supere as limitações nossas. É isso? Aí, Jesus, lá Jesus, no templo de Apolo, em Delfos, na antiguidade grega, estava lá: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. E Jesus também, num determinado momento, ele afirmou o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. Ou seja, conhecer a unidade que existe dentro de nós. A gente vê, então a gente pode entender porque a gente vai pela internet, circulando por várias correntes, vários pensadores, vários pensamentos, né? E é muito comum a gente ouvir a seguinte afirmação: somos todos um. Verdade. Somos todos um, porque nós somos um, nós não somos. Aparentemente, nós parecemos divididos em várias consciências, mas na verdade é uma consciência só, unitária, que maiavicamente está projetada no mundo objetivo, com essa ideia maiávica de que existem muitas consciências. Mas não é verdade. Né? Tanto que no processo da iniciação, o que acontece? Nós vamos desenvolvendo essa consciência interior, né? Isso, e da diversidade vamos subindo e vai havendo uma complementação, uma unificação da consciência. O que significa um compartilhamento. Veja bem, o conhecimento de cada ser humano, à medida que quando a consciência vai subindo pelos degraus, né, dessa escada cósmica, né, nós temos que há um compartilhamento do conhecimento. Né? Então, isso é muito importante no projeto de iniciação. Veja bem, toda vez que um ser humano evolui, a humanidade evolui junto com ele. Olha só que importante, eu vou repetir. Toda vez que um ser humano evolui, a humanidade evolui junto com ele. Então, por menor que seja a nossa contribuição, nós somamos algo à humanidade. Então, por isso é muito importante o nosso processo de entendimento, o processo de autoconhecimento, porque nós estamos colaborando com a evolução da humanidade, e a evolução da humanidade, hoje, pelos caminhos do terceiro milênio, né? Rumo ao ano da apoteose da quinta raça-mãe, né? Pelo menos uma apoteose dentro dessa faixa evolutiva, né? Da quinta raça-mãe ariana, né? Que deverá atingir um estágio de evolução bastante significativo no ano 3005, e tanto que é a origem ao nome do nosso canal, né? Conexão 3005. Então, devemos fazer a conexão, nós temos que fazer a conexão com o ano 3005. Ou seja, essa conexão é feita como? Através do autoconhecimento, da iniciação. Isso é muito importante. Né? A raiz, o tronco e os ramos são objetos distintos. No entanto, constituem uma árvore. Veja, uma árvore é dividida em várias partes. Né? A raiz, o tronco e os ramos. São objetos distintos, mas, no fundo, constituem a mesma coisa, uma unidade. A manifestação é tríplice em seus aspectos, porque requer três princípios para se tornar objetiva: privação, forma e matéria. A união desses três princípios depende de um quarto, a vida. Então,
Então, realmente é o processo de manifestação que faz de maneira trina, né? Trina. Aliás, o processo de manifestação. Tem que ter um pai, a mãe originando o filho, né? E toda corrente religiosa ou iniciática que temos no planeta Terra sempre se refere a certa trindade, essa trindade, né? No catolicismo faz Pai, Mãe e Espírito Santo, né? O Pai, a Mãe, Espírito Santo, né? Então, o Filho, o Espírito Santo, né? Então, na verdade, no entendimento iniciático, o Espírito Santo significa o segundo trono, é a mãe, né? Tanto que dentro da escola iniciática nós sabemos que Jesus, o Cristo, Yeshua Ben Pandira, que constituiu o mestre, né? Que revolucionou o conhecimento filosófico no Ocidente, né? Jesus o Cristo, ele teve um momento de aparecimento, ele proveio do segundo trono, né? Por isso que as escrituras dizem que ele foi gerado pelo divino Espírito Santo. Ou seja, ele veio do segundo trono, uma emanação do segundo trono. Eu estou falando de Yoshua Ben Pandira, não do Cristo cósmico, não simplesmente do Cristo cósmico. Então, eu estou falando do ser, daquele ser que se manifestou na Galileia, Yoshua Ben Pandira, e o que o nosso mestre diz que ele se chamava, para todo, era conhecido como Jairo. Jairo, ele é conhecido. Então, ele, através do seu processo de iniciação, de iluminação, Yoshua Ben Pandira tornou-se veículo do Cristo cósmico. Aí sim, veículo do Cristo cósmico. O que é o Cristo cósmico? Uma sexta coisa, um sexto nível de entendimento, justamente provindo justamente do Logo, do Pai Celestial, né? Akbel, do Pai Celestial Akbel, né? Simbolizado no nosso plano evolutivo como Akbel, né? O sexto Senhor. Né? E através do Cristo, então, se manifestará o quinto Senhor, manifestado como Lúcifer, e também o sexto Senhor, manifestado como Jeffersus, através de Yoshua Ben Pandira. Então, veja bem que o assunto é muito vasto, é muito difícil de a gente entender na sua profundidade. Mas nós podemos ter uma visão bastante sintética do assunto, de tal maneira para entendermos inicialmente como as coisas funcionam. Isso é muito importante. Então, esse é o trabalho desse projeto de iniciação nosso, né? E também faz parte da metodologia ensinada pelo nosso Augusto Mestre, o professor Henrique José de Souza. Veja bem, justamente a síntese do conhecimento. Fazer a síntese do conhecimento a fim de nos dar uma base efetiva do entendimento dessas possibilidades superiores, né? Então, a manifestação é tríplice em seus aspectos, porque requer três princípios para se tornar objetiva. A união desses três princípios forma uma quarta coisa, a vida. A vida, justamente uma quarta coisa. E é justamente nós vivemos num processo quaternário, né? Nós estamos no quarto sistema evolutivo. Quarto sistema evolutivo, dos sete. É isso. Estamos falando em cosmogênese, mas aí nós nos referimos à antropogênese. Estamos no quarto sistema evolutivo, ou seja, no quarto dia de criação. O próprio no Antigo Testamento é citado que ocorreram 7 dias na criação. Então nós estamos no quarto dia de criação, é o Jeová. Justamente é o Jeová, o quarto dia da criação. Mas nós estamos caminhando para o quinto dia de criação. O quinto dia de criação é justamente correspondente ao segundo trono, a Mãe Celestial, a Mãe Divina, né? E depois o sexto trono, justamente correspondente ao Pai Celestial Brahma, e representado no nosso sistema setenário, no mundo objetivo, como Akibel. Então, o quinto, justamente Arabel, o sexto, Akibel. Né? Então, esse aí é um cenário bastante sintético para a gente tentar começar a entender esse processo cósmico da manifestação do além a caixa, aliás, do pré-cosmo, do estado pré-cósmico para o estado cósmico. Né? Então, devemos dizer o seguinte, que o quaternário pai, mãe e filho
comunidade e o quaternário como manifestação vivente, é o fundamento que conduziu à ideia da Imaculada Conceição, que era puramente astronômica, matemática e metafísica, o elemento masculino na natureza personificado pelas deidades masculinas, e o Logos, Brahma, Horus, Isis, nasce não através de uma origem imaculada personificada pela mãe, porque aquele varão, tendo uma mãe, não pode ter um pai, pois a deidade abstrata carece de sexo e não é sequer um ser, mas a seidade ou vida em si mesma. É o princípio masculino emanando do princípio feminino ou imaculada concepção. O filho da Virgem Celestial, imaculada, né, átomo cosmo não diferenciado, nasce de novo na Terra, como filho da Eva terrestre, e converte-se na humanidade como um total, passado, presente e futuro. O regaço de Maia significa a grande ilusão, a luz astral, que recebe os sentidos limitados do homem. Os 7 filhos são os criadores da nossa cadeia planetária. Então, esses 7 filhos, representando a nossa cadeia planetária, nós podemos identificar como os 7 deuses originários do segundo trono. Né? Então, o segundo trono, a Mãe Celestial, segundo trono, origina 7 deuses. E esses 7 deuses originam justamente aquilo que Moisés se referiu, os 7 dias da criação. Na verdade, da Mãe Celestial vem as 7 coisas, 7 deuses que nos dão a ideia dos 7 dias da criação. E nós estamos no 4º dia da criação. É isso? E devo dizer que aqui, na eubiose, nós devemos ter, evidentemente, nós temos ensinamento do nosso mestre, né? Muito importante a respeito dos 7 dias da criação, e agora estamos indo para o 5º dia, né? 5º dia e depois para o 6º dia da criação. O nosso mestre trabalha muito a esse respeito. Sivabat é a essência plástica que enche o universo, é a raiz de todas as coisas, é a aparência da substância, o sinônimo do ser. O pensamento divino não implica a ideia de um pensador divino, é o Sat, totalidade, como o passado e o futuro cristalizado no eterno presente, a ideação refletida numa causa secundária ou manifestada. Então, esse é o projeto, veja bem, de entendimento, né, que é nos dado pelas instâncias de Dzian, comentados por HPB. É claro que a instância de Dzian é muito simbólica. A HPB nos traz, através da sua visão objetiva, nos traz dentro de um panorama condizente com o século XIX. E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos pega toda essa visão e nos traz dentro de uma tônica condizente com o século XX, século XXI e terceiro milênio. É isso? Tanto que o nosso mestre afirma, né, que a teosofia criada por Helena Blavatsky, né, e pelos mestres, a eubiose é a teosofia posta em prática. Então, por isso é muito importante esse processo da iniciação. Eu somente, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Carlos agora, mas antes eu só quero dizer o seguinte, algo que eu esqueci de dizer para os nossos irmãos, né? Que está em andamento no Brasil inteiro o início do grau peregrino, que é o início daqueles que pretendem ingressar na Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Então, em abril, nós teremos no departamento da Moca, Santana, e temos a Serra Franco, já a partir de março, o início, em todo o Brasil, o início desse grau peregrino, que é justamente o grau de entrada para a Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa faz o grau peregrino, depois faz mais 4 graus, totalizando 5 graus, e depois, então, entra para a série interna. Ela pode, então, fazer ritualísticas, pode fazer a parte de reunir-se com todos os irmãos, ler as revelações, estudar as revelações do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, e assim por diante. Então, só para complementar, a pessoa pode dizer, mas como é que eu faço para fazer o grau peregrino? É muito simples, é só entrar no grau peregrino de eubiose, entra no Google, vai lá na pesquisar, né? Faz a pesquisar, coloca lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da eubiose.
Ou então pode clicar www.eubiose.org.br. Vai aparecer o site da Eubiose. E vai aparecer todos os departamentos existentes no Brasil, com os seus endereços, os seus e-mails, telefone, tudo certinho. Então, a pessoa pode fazer o seu contato, né, com o departamento que ela escolher. É bom que a pessoa escolha o departamento da sua própria cidade, ou uma cidade próxima, né, para ela ficar em conexão com o departamento. Né? Principalmente considerando-se que lentamente nós estamos passando da área virtual para a área presencial. Né? Nós estamos caminhando para que as coisas voltem para o sistema presencial. Então, na maioria dos casos, já os departamentos e os graus já estão sendo feitos de maneira presencial. Então, essa é a maneira que a pessoa tem para se inscrever no curso peregrino, para começar o seu caminho da iniciação, né? Ou seja, para continuar justamente o seu projeto de iniciação, né? Dar continuidade ao seu projeto de iniciação. Eu passo a palavra ao nosso irmão Carlos para as suas considerações e para a gente conversar com os nossos queridos participantes do nosso encontro. Boa noite, professor. Já tem aqui perguntas e comentários e tudo mais, mas eu acho interessante a gente abordar também que, diante de todo esse conhecimento que o senhor passou de Helena Blavatsky, o interessante, e uma coisa que o professor Henrique José de Souza falava, né, é que esse caminhar, esse peregrinar de iniciação, ele é o quê? É uma transformação para o melhoramento do ser, né? Então, conhecer a verdade para ser a verdade e praticar a verdade. Esses são os valores agora do novo milênio, professor? Exatamente. Nós temos que buscar a verdade. Não é isso? E o que é a verdade? O Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente pergunta: a religião não explica direito isso. A religião, em nenhuma religião, nunca ouvi uma religião explicar o que é realmente a verdade, conforme o Cristo. Mas dentro do caminho iniciático, especificamente dentro da visão de Helena Blavatsky e dentro da visão do nosso mestre, professor Henrique de Souza, a verdade é o nosso Deus interno. Pronto, aí está. Então, o projeto de iniciação, o que é o projeto de iniciação? É aquele projeto, aquelas atitudes de autoconhecimento que nós temos que tomar para conhecermos a verdade, ou seja, conhecermos o Deus que existe dentro de nós. Não é verdade? Então, na verdade, existem pessoas, né? Então, tem o João, o Pedro, a Maria, pessoa, cada um com o seu nome, né? Mas é Maia, é Maia. Na verdade, as pessoas não são isso. As pessoas são, na verdade, aquilo que está dentro delas. Essa é a verdade, a unidade dentro de cada um. Então, por isso que o nosso mestre fala que a verdade é a libertação, né? A verdade é a libertação. Né? É a verdade que liberta o ser humano. Mas liberta do quê? Liberta de si mesmo. O conhecimento da verdade do Deus interno nos liberta de nós mesmos. E nesse quarto sistema evolutivo, isso é muito importante. Isso. Nós estamos no quarto sistema evolutivo, temos o quaternário nosso, né? A nossa constituição hiperfísica é setenária. Temos o quaternário e temos uma tríade superior. Né? O quaternário, que está na parte inferior, é a nossa personalidade, a nossa máscara. Nós estamos usando muito máscara aqui, né? O mundo inteiro está usando máscara, né? Mas temos a nossa máscara também consciencial, não é isso? Que é a nossa aparência. A pessoa olha, quando a pessoa olha para um ser, ela não vê o ser, ela vê a máscara dela. É isso. Então, a questão é tirar essa máscara e deixar vibrar a sua essência interna, que é o Deus interno. É isso que o nosso mestre nos ensina, né? A verdade absoluta, né? O conhecimento da verdade. E isso só se consegue através do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, da verdade que existe dentro de si mesmo, o Deus interno, né? Conhecer o Deus interno. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira faz um comentário, professor, interessante, pelo seguinte: projeto, ideia, centro, eixo, caminho, né?
é mais ou menos que tudo isso, todo mundo tem dentro de si, todo mundo tem um projeto, uma ideia, né? E todo mundo objetiva fazer isso, né, professor? E que ideia que o senhor dá de a gente não cair e de a gente não se corromper nesse caminho de iniciação? Pois é, isso o nosso irmão Júlio fala, projeto, ideia, centro, eixo, caminho. Tudo isso faz parte realmente de um contexto muito interessante, né? As ideias constituem o mundo das... O que é o mundo das ideias? O mundo superior a nós. É isso? Que está na tríade superior e nos mundos superiores, as ideias. As ideias, né? No quaternário estão as ideologias, né? É isso? O que tem dentro do quaternário? Na nossa personalidade? As ideologias. É isso? E as ideologias realmente. A ideologia representa realmente o cenário objetivo, limitado do ser humano, né? Corresponde à ideia que as pessoas fazem de si mesmo, de grupo, de interesses, ligados a interesses humanos, são as ideologias. Mas as ideias não, estão num plano superior, o mundo das ideias. Agora, esse mundo das ideias se projeta no mundo objetivo, né? E no mundo objetivo ele se projeta através de um projeto. Nós sentimos esse projeto dentro de nós. É o projeto de iniciação. O projeto de iniciação está dentro de nós. Nós sentimos esse projeto. Nós sentimos intuitivamente que temos que progredir. Por mais ignorante que a pessoa seja, ela tem, no fundo, a intuição que ela precisa fazer algo por si mesmo e pelos outros. Por vezes ela não entende exatamente o que significa, mas no projeto de iniciação ela entende isso. Agora, para seguir esse projeto de iniciação, ela precisa de um eixo, de um caminho, não é isso? E de um centro de referência. O centro de referência é a divindade. Pronto. Esse é o centro, né? Temos a unidade dentro de nós. E, através desse projeto e da existência desse centro, dessa unidade que existe em nós, nós estabelecemos um eixo, um caminho. E esse caminho é o caminho da iniciação. É o que o HPB fala, o caminho do meio. E o budismo também fala, né? O caminho do meio. Né? O caminho do meio é que nem um fio de navalha, né? Um caminho que a pessoa tem que se manter, seguir esse caminho e não se desviar nem para a direita, nem para lá, nem para cá, né? Para seguir justamente o caminho da iniciação. Então, agora, como é que a pessoa pode realizar dentro de si esse projeto de iniciação? É tendo essa visão global das coisas. E está dito pelo nosso irmão Júlio. Ele falou isso aí: projeto, ideia, centro, eixo, caminho. Essas 5 palavras realmente resumem essa ideia generalizada que nós temos e devemos ter a respeito do nosso processo evolutivo. Isso. O nosso processo evolutivo não é aleatório. Ele tem que ser baseado num projeto. Esse projeto é projeção de uma ideia superior da divindade, né? Mas temos noção do centro, que é o nosso Deus interno, e o eixo, seguir um caminho. E o caminho da iniciação. E não se desviar desse caminho. Então, é fácil? Não é fácil. No início é difícil. A pessoa tem que ter muita percepção, muito controle das suas próprias atitudes, né? Isso, e um autocontrole muito grande, mas com o tempo, através do processo do projeto de iniciação, a pessoa vai desenvolvendo potencialidades que a levam, através desse caminho, rumo a um processo superior de entendimento. E isso é inevitável. Ela começou, continuando, é inevitável esse processo de ampliação do seu conhecimento rumo ao mundo das ideias. Muito bom, professor. Agora a gente tem uma pergunta do Guilherme Guazelli Neto. A resposta do enigma seria a instantaneidade? Olha, na verdade, o nosso irmão Guazelli fala da instantaneidade, né? Podemos dizer o ser e o não ser. Né? A instantaneidade quer dizer o tempo é maia, não existe. O tempo não existe. Aliás, a ciência hoje oficial, né, pela física quântica, já está entrando nesse caminho. O tempo é maia, o tempo não existe, né? Não existe, só existe no nosso entendimento humano, né? Então, a instantaneidade é o aqui e agora. É o aqui e agora. Ou seja,
presente, passado e futuro, para nós, é Maya. Agora, a gente diz assim, por quê? Por que nós vivemos no presente nessa linha? Porque é necessário, porque não há outro meio da nossa consciência tomar conhecimento dos processos, vamos dizer assim, fenomenológicos, sem essa linha de passado, presente e futuro. Não há outra alternativa. É necessário que a nossa consciência se fixe no presente, no passado e no futuro. É isso. Mas, com o tempo, isso vai se esclarecendo. Através do projeto de iniciação, a pessoa vai vendo que a instantaneidade realmente, eu não diria a resposta do enigma, mas ela faz parte do conhecimento do enigma. Né? O aqui e agora faz parte do entendimento desse enigma. Né? Para Deus, para o eterno, milhões de anos, trilhões de anos, é zero. Isso não tem sentido nenhum. É isso, a instantaneidade. É muito difícil a gente entender isso. É dificílimo entender isso. Né? E tanto que nós podemos falar o seguinte: então nós não temos um futuro? Né? Nós não temos um futuro na nossa frente? Nós temos um futuro, sim. Mas não um futuro, infinitos futuros. Cada atitude minha gera uma possibilidade infinita de possibilidades espirituais na minha frente. Veja bem, cada atitude em 1 milésimo de segundo gera possibilidades infinitas. É claro que nós não temos um futuro só, nós temos uma possibilidade infinita, infinita de possibilidades de acontecimentos no nosso processo evolutivo. Agora, nós não temos conhecimento dessa instantaneidade, né? Desse futuro único. A divindade sabe. A divindade sabe exatamente o futuro que nos é predestinado, né? Ou seja, a potencialidade o que nós vamos gerar com essa potencialidade que nós temos dentro de nós. Então, isso aí é a visão da divindade, que é tudo e a todos abrange. Tudo e a todos abrange. Então, a resposta, vamos dizer assim, a resposta do enigma seria a instantaneidade? Seria uma das formas de se entender. Né? O enigma do cosmos, né? Uma das formas do desvendar desse enigma é justamente considerar que existe o aqui e agora, e o presente, passado e futuro faz parte da maia, da ilusão. Muito bom, professor. Agora tem um comentário do Júlio Teixeira. Vishnu mãe, Kundalini, Alaya, cujo ponto Laya, fecundado por Forrati, nasce. Exatamente. Nós temos um universo tripartido, né? Pai, mãe e filho. Isso é a base do universo. Que, aliás, é 137. Né? É 137. O 1, a unidade, né? O 3, a manifestação, o processo criativo, e o 7 é o processo de manifestação setenária, que no nosso universo, o sistema solar, o processo de manifestação é setenário, né? É setenário. Então, isso aí tudo provém de um esquema superior. Agora, dessa trindade, nós podemos considerar a mãe divina, que é o segundo trono. Veja bem, nós temos, então, o pai, a mãe e o filho. A mãe, segundo o trono, então ela gera 7 deuses. 7 deuses, do primeiro ao 7º Deus. E é esses 7 deuses que regulam justamente o nosso processo evolutivo, justamente no nosso Manvantara, né? Ou seja, os 7 dias da criação. Então, nós estamos vivendo o 4º dia da criação, é isso? Estamos passando nos dirigindo para um 5º dia da criação e para um 6º dia da criação. Ou seja, um 4º Deus, um 5º Deus e um 6º Deus. Então, todos provenientes da Mãe Divina. Esses deuses são provenientes da Mãe Divina. Veja bem, provenientes da Mãe Divina. Então, nós temos aí o 5º Deus, o 6º Deus e o 7º Deus. Isso aí nos mostra, inclusive, no processo manifestativo avatárico em Jesus Cristo, né? Yoshua Ben Padira, ele foi veículo do 4º, do 5º e do 6º, do 4º Senhor, do 5º Senhor e do 6º Senhor. Né? Então, o 4º Senhor
se manifestando nele, é isso? O quinto Senhor, justamente, se manifestando nele através de uma consciência projetada no mundo objetivo, que era Lúcifer, né? E o sexto Senhor, que é justamente o sexto Senhor, né? Projetando-se através de um planetário, né? Através de Yoshua Bempandira. Então, isso no processo da manifestação de Yoshua Bempandira se mostra bem claro, né? Esse processo do setenário se manifestando na face da Terra. Né? Então, isso é muito importante. Por isso que é importante a gente entender essa trindade, a trindade existente no universo, Pai, Mãe e Filho, e entender justamente o significado da Mãe Divina, né? Que justamente o segundo trono. Aliás, nós nos referimos a isso há poucos minutos, né? Com o HPB falando justamente da Mãe Divina. Né? Essa Mãe Divina originando sete deuses, né? Então, isso tudo faz parte do conhecimento do conhecimento esotérico dado por HPB, né? Da cosmogênese e antropogênese, e isso é estudado também dentro da eubiose com profundidade, através dos escritos do nosso mestre, né? Dos seus artigos, das suas revelações. Isso tudo é muito interessante, isso, né? Então, o nosso irmão Júlio trouxe uma observação muito importante para as nossas considerações neste momento. Professor, agora são duas perguntas do Júlio, né? Aquibel, Adão primordial, Cristo cósmico, sexto planetário, mercuriano? Bom, Aquibel é o sexto senhor. Nós temos, provindos da Mãe Divina, sete senhores, sete deuses. Então, nós temos o quinto senhor, eu não vou dar o nome dos outros deuses, vou dar aquele que está pertinente ao nosso momento evolutivo. Né? Arabel, quinto senhor, é isso? E, justamente, Atlasbel, quarto senhor, Arabel, quinto senhor, e Aquibel, sexto senhor. Só que esses senhores, eles não podem se manifestar diretamente no mundo físico denso. Né? Então, o quarto senhor manifesta através de Krivatsa, em Jesus, o homem das dores, Krivatsa. E em Jesus se manifesta também, não o quinto senhor, Arabel, mas Lúcifer, que é uma projeção psicomental, é justamente o planetário do quinto senhor, projetou-se em Jesus. E de Aquibel, que é o sexto senhor, originado da Mãe Divina, né, Aquibel, projetou-se justamente o seu planetário, né, Jefferson, que também fez um processo avatárico em Jesus. Né, né? Isso aí é muito importante, esse entendimento. Veja só que é muito importante ter esse entendimento que nos leva justamente a essa visão da Mãe Divina e a sua relação com os sete deuses, que está citado no Antigo Testamento, os sete dias da criação. Cada dia da criação referindo-se a um Deus, né? Desse, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente vê que, através desses entendimentos, nos dados através de HPB, Helena Blavatsky, e através desses conhecimentos nos dados pelo professor Henrique de Souza, nós podemos entender, inclusive, com profundidade, os escritos do Velho Testamento. É isso? Então, a gente entende primeiro os 7 dias da criação, não é isso? Existem 7 dias da criação, e no sétimo dia, Moisés diz que Deus descansa. Claro, termina o Manuântara. Terminou o Manuântara, então o que acontece? Vai para a Pralaya. Passa pelo ponto Laia e vai para a Pralaya. Então o universo entra num processo de recolhimento. Não de inatividade, mas no mundo das ideias. Né? Depois, num outro momento, há novamente a passagem pelo ponto Laia e manifestação através de um novo Manuântara, através de 7 estágios evolutivos. Aí se chama, o que na Índia se chama as noites e os dias de Brahma. Então, essa é a relação que nós podemos fazer a respeito dos senhores, né? E Aquibel, então, realmente, nós podemos dizer que é uma sexta coisa, né? Um sexto sistema evolutivo que está na nossa frente, e foi trazido através de Jesus o Cristo. Né? Então, vê a importância de Jesus o Cristo. Jesus o Cristo foi
ele foi portador dessa manifestação de uma quarta coisa, de uma quinta coisa e de uma sexta coisa. Ou seja, do quarto sistema evolutivo, do quinto sistema evolutivo e do sexto sistema evolutivo. Naquele momento da crucificação estavam presentes todas essas três evidências, né? Quarto, quinto e sexto. É claro, não só isso, né? Na crucificação estavam presentes os sete, né? Do primeiro ao sétimo Senhor, né? Estão presentes. É por isso que o nosso mestre diz que a crucificação, o mistério do Gólgota, é o maior mistério que a humanidade tem para entender. É o maior mistério que a humanidade tem para entender, porque quem entende esse mistério entende justamente toda essa planificação processada pelo Eterno, né? na sua, no processo manifestativo, com as sete cadeias, os sete sistemas evolutivos e assim por diante, né? Então, somente através desse entendimento a gente pode ter consciência de como o universo funciona no seu conjunto. Muito bom, professor. Agora eu tenho uma pergunta um pouco comprida, é da Marley Aparecida Bichilha. Ela pergunta o seguinte, professor, que às vezes as coisas ficam embaralhadas dentro da cabeça dela. Ela fala o seguinte: segundo o trono se diz que é mãe. De onde surge a matéria? E aí que entram as gunas? Exatamente. E ela continua: as sátivas, rajas e tamas. Por favor, fala sobre isso. Tudo, eu digo para nossa irmã Marley, tudo provém do segundo trono. Tudo. A existência dos sistemas evolutivos provém do segundo trono. Tudo. Aliás, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele se refere ao segundo trono, astronomicamente, ele se refere ao Cruzeiro do Sul. Veja bem, astronomicamente, o segundo trono está relacionado com o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é um portal cósmico de onde vêm as energias. Todas as energias que vêm para a Terra, esses nomes todos que a irmã falou, né? Vários nomes que ela falou, não vou citar, provém justamente desse segundo trono, justamente do Cruzeiro do Sul. É isso? E não é à toa que o Brasil é a pátria do Cruzeiro, né? Não é à toa, né? O berço da nova civilização. Brasil, berço da nova pátria do Avatar Maitreya, patrimônio da Ordem de Cristo, berço da nova civilização. E justamente não é por acaso que na bandeira do Brasil está o Cruzeiro do Sul. E o Brasil é a pátria do Cruzeiro, né? Justamente a pátria do segundo trono, é isso? Nós somos a pátria que levará a humanidade para a quinta coisa, para a quinta forma de entendimento do universo, o quinto sistema, né? O quinto sistema, depois o sexto sistema. Então, agora, a nossa irmã Marli fala assim, às vezes as coisas se embaralham dentro de mim. Olha, em mim também. Eu devo dizer, viu? Eu devo dizer, em mim também, viu? Em todos, né? O conhecimento é assim, olha, o conhecimento vai se estratificando, mas ele não se estratifica como uma pedra, não. Ele vai evoluindo, ele vai evoluindo. Então, quando a irmã fala que as coisas se embaralham, significa que as coisas vão tomando outras conotações. Isso é importante. Porque se não se embaralha. Então, esse embaralhar que a irmã fala não é um negativo. Isso que eu quero dizer para a irmã. As coisas se embaralham dentro de mim também. Porque eu vou estudando, não é isso? De repente, deu uma ideia e as coisas se desconectam, eu tenho que reorganizar tudo, repensar. Isso é um projeto de iniciação é assim. O projeto de iniciação é assim, o repensar as coisas progressivamente. Nós vamos construindo esse entendimento progressivamente e, por vezes, nós temos que repensar esse procedimento. Né? Tanto que, quando a pessoa entra no grau peregrino, olha, então, eu vou falar de uma maneira bastante prática. Quando a pessoa entra no grau peregrino, ela tem que repensar todo o seu projeto de vida. Veja bem, então, ela tem que desconstruir uma série de pensamentos dogmáticos e reconstruir uma nova visão de universo. Mas isso é iniciação. Então, o que eu quero dizer à nossa irmã Marley
ela não deve ficar preocupada quando as coisas se embaralham. Não, porque isso faz parte do processo do autoconhecimento. O conhecimento vai indo, de repente dá uma mudada, a gente tem que reorganizar o conhecimento, que novos conhecimentos são adicionados, a gente tem que repensar. Repensar. Então, esse embaralhamento dá o repensamento, nos leva a repensar. Isso acontece comigo também, viu, Marley? Não é só com você, acontece comigo. Eu vou repensando, reestudando, de repente eu tenho que reestudar, reanalisar, recondicionar todo o pensamento, porque vem uma nova forma de entendimento superior, né? Então, isso faz parte do. Agora, o pior seria, veja, se não se embaralhassem. Não é isso? O pior seria, veja bem, olha, vê o lado positivo, Marley, do embaralhamento da coisa. Pior seria se a pessoa tem um pensamento e aquilo fica fixo. Não, é assim e acabou. Não, aí o dogma. O dogma é isso, é assim e ponto final. Aí não é iniciação. A iniciação sempre prevê que nós temos que ajustar, melhorar, redimensionar, alterar a nossa forma de pensamento rumo a um conhecimento superior. Então, isso é positivo. Esse embaralhamento é positivo. Faz parte que você está pensando, está reanalisando. Então, continue assim, sempre progredindo, reanalisando, reestruturando, atingindo novas formas de conhecimento. Então, o segundo trono é a mãe, de onde surge tudo que é material. Tudo que é material, ou seja, do quarto sistema, tudo que se projeta no quarto sistema vem da mãe celestial, mãe divina. E necessariamente tem que passar por ela. Né? São as águas genesíacas, as águas que dão. Aliás, é por isso que Maria, né? Maria, a Nossa Senhora da Igreja Católica chama-se Maria. Maria vem de quê? De mare, de latim mare, quer dizer mar, água. São as águas genesíacas, as águas que dão origem a todo esse processo evolutivo que nós temos aqui no nosso plano existencial, especificamente no quarto sistema. Então tudo provém. Todos esses nomes aí de Bunas e Rajas, Sáttivas, tudo isso provém do segundo trono. É a raiz, é a fonte de origem de todas essas energias. Aliás, o nosso mestre diz que essas energias vêm do segundo trono, justamente da constelação do Cruzeiro do Sul, entram pelo Polo Norte e saem pelo Polo Sul da Terra, essas energias. E formam entre o Norte e o Sul, existe um tubo cósmico. O nosso mestre chama um tubo cósmico, onde vêm todas as energias. É claro que essas energias, ao passarem por esse tubo cósmico, ela forma sempre um quaternário, né? O nosso sistema quaternário. Tanto que nós temos os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, né? E temos a nossa personalidade, é isso? Os nossos temperamentos, também formados por quatro composições, né? Pelo menos ligados aos temperamentos ligados ao nosso aspecto de consciência inferior, né? Então, isso que eu quero dizer para a nossa irmã. Esse embaralhamento faz parte do processo da iniciação e é benéfico. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto lhe pergunta o seguinte: Deus evolui no 7. Por que o 8º simboliza o infinito? O infinito é a síntese. Isso no conhecimento esotérico, nosso mestre deixa bem claro. Existem 7 coisas e depois simboliza, isso tudo se reúne numa 8ª coisa. A 8ª coisa é justamente a 8ª coisa é justamente o resumo das 7 coisas. Tanto é interessante que existe o número 8, né? E se nós colocarmos ele na horizontal, ele forma o símbolo do infinito, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Um 8 em pezinho, é o número 8. Mas se nós pusermos na vertical, na horizontal, ele torna-se o símbolo do infinito, né? Porque realmente esse é o processo. Né? Então, tudo evolui em 7 e depois se resume em 8. É a síntese. A síntese é a 8ª coisa. Perfeito? Por exemplo, Budas também. Todo Buda se origina através de 7 bodhisattvas. Um Buda
Um Buda, para se originar, ele tem que passar essa consciência que se desenvolve, passa por 7 estágios, chamados 7 bodhisattvas. E o Buda é a 8ª coisa. Então, torna-se um Buda, uma 8ª coisa. É isso? Então, dentro do nosso processo evolutivo, nós temos por exemplo, o nosso Senhor Yoshua Ben Pandira, através da sua atuação, ele é o 5º Bodhisattva. É o 5º Bodhisattva. Depois nós temos, o nosso mestre nos dá a indicação do surgimento de mais 7 consciências, 7, 6 e 7, né? Formando um Buda, né? Então, é sempre assim. Então, por isso que do 7 evolui para o 8. O 8, que é a síntese de tudo aquilo que aconteceu. Né? É claro que não passa por aí. Esse 8º vai dar origem a novas coisas, novas possibilidades. Né? Dá origem a novas possibilidades. E o caminho é infinito. Né? O processo evolutivo é infinito. Agora, veja bem. Vamos dizer o seguinte. Eu só quero falar para o Guilherme. Deus evolui no 7? Não. Não é Deus que evolui. Deus não evolui. Deus, o eterno, ele já tem tudo em si. Ele ele não passa pelo processo de evolução. Já é tudo. É tudo, né? Agora, quem evolui é justamente a projeção dele em nós. Então, ele se projeta em nós. Nós somos a projeção de Deus e nos esquecemos da nossa divindade. Aí nós evoluímos. Nós evoluímos justamente em direção à casa do Pai. Aí representa, então, a parábola do filho pródigo, né? Que o nosso mestre Jesus conta, né? A volta à casa do Pai. Nós voltamos à casa do Pai porque estamos reconstituindo a nossa consciência divina que existe adormecida dentro de nós. Deus não evolui, nós evoluímos. E a nossa evolução é justamente fazer com que essa consciência adormecida de Deus retome a sua consciência plena e retorne à casa do Pai. Muito bom, professor. O Guilherme ele continua. Diria o infinito agora. Infinito agora. Infinito. Não é isso? Na verdade, é tudo aqui e agora. Né? Agora, nós, como estamos mergulhados na Maia, nós não conseguimos entender esse processo todo. Né? Não conseguimos entender esse processo. Nós estamos, presos à questão do tempo. O passado, presente e futuro. É isso? Agora, o tempo, de maneira muito especial, que eu vou falar, isso eu já falei em outros encontros, na verdade, nós somos a máquina do tempo, né? Não esse tempo passado, presente e futuro. Se eu digo assim, o meu futuro existe? Existe no estado consciencial. Né? Por exemplo, se eu olhar para o Cristo, se eu olhar para Jesus o Cristo, ele é o meu futuro. Eu sou o passado dele. Mas não é em questão de tempo, é em questão de consciência. Tudo no universo é consciência. Não é isso? Então, o processo, o projeto de iniciação justamente prevê isso, a modificação do estado de consciência, jogando a consciência para um estágio futuro de entendimento. Um estágio futuro de entendimento, mas que não é o tempo em si. Não é o tempo em si, mas é um estado de consciência do futuro. É diferente de um tempo marcado pelo relógio. É diferente isso, muito diferente. O estado de consciência. É isso. Tudo no universo é consciência. Então, a diferença entre as coisas que existem no universo é justamente o estado de consciência. E esse estado de consciência está ligado com o estado vibratório. Isso é fundamental. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: João Batista, o quarto Yeshua, quinto Bodhisattva Jefferson e sexto e o Jaino. Bom, o Yoshua Ben Pandira foi o quinto Bodhisattva. Isso. Foi o quinto, nessa sequência de Bodhisattva, ele foi o quinto Bodhisattva. E ele realmente foi veículo avatárico do quarto senhor, do quinto senhor e do sexto senhor.
Eu diria mais, ele foi veículo de todos os senhores, porque no Gólgota estava presente os 7 sistemas evolutivos. Estavam presentes os 7 sistemas evolutivos, mas com ênfase a 4, 5 e 6. Não é verdade? Então, ele foi, realmente, veículo, né? Dessas 3 consciências, do quarto senhor, é isso? Do quinto senhor e do sexto senhor. Justamente para promover, para dar chance para a humanidade a esse avanço rumo ao seu futuro. Né? Então, o futuro da humanidade, o que é? O quinto sistema, o sexto sistema. E Yoshua trabalhou justamente nesse trabalho, abrir esse caminho, esse espaço, esse horizonte para que a humanidade entre no quinto sistema e no sexto sistema. Isso. Aliás, todo mestre faz isso. Né? Hoje, HPB fez isso, e Henrique José de Souza fez isso, e Yoshua fez isso. Todos os mestres trabalham justamente para levar a consciência da humanidade para um novo estágio evolutivo, que é justamente o quinto sistema e o sexto sistema. O nosso mestre diz: o futuro da humanidade é constituir-se em uma raça de adeptos. Quando nós formos adeptos, quando a humanidade se constituir por uma raça de adeptos, então ela estará justamente focada no segundo trono. Ela não será mais um ser humano, mas um ser super-humano. Um ser super-humano. Né? Isso aí tem tempo ainda para acontecer, né? Mas acontecerá inevitavelmente. Inevitavelmente. Né? Então, esses seres que se manifestam, esses mestres, eles tornam-se, evidentemente, veículos dessas consciências superiores. E assim foi Buda também. Né? Buda foi veículo também, né? Dessas consciências superiores. E ele não fez por si mesmo. Ninguém faz nada por si mesmo. Nós somos veículos. Aliás, o Mestre Jesus sempre dizia assim, né? Eu não faço as coisas por mim mesmo, né? É o Pai que faz por meu intermédio. Então, nós somos veículos. Então, esse é o entendimento justamente de Lúcifer e Jefferson. É isso? Lúcifer, projeção do quinto senhor, Jefferson, projeção do sexto senhor, e utilizando a constituição física humana de Yoshua Ben-Padira para se manifestar na face da Terra e dar os conhecimentos necessários para a iluminação do ser humano rumo ao futuro. O professor Júlio Teixeira faz um comentário. Oitava coisa é a síntese, né? Então, nós estamos no 4º processo de evolução, tá? Então, temos o 5º, o 6º e o 7º. Essa 8ª coisa que é a síntese seria a conclusão dessa projeção divina aqui na face da Terra? A 8ª coisa é a síntese desses 7 estágios. Nós estamos nesse Manvantara, né? Manvantara, são 7 dias. 7 dias. Primeiro dia, segundo dia, até o 7º dia. Né? Quando chegar no 7º dia, então, ocorre aqui uma síntese de todo aquele conhecimento, né? Uma síntese de tudo, mas não para por aí. É uma síntese, passa pelo ponto Laya, entra em Pralaya, ou na noite de Brahma, para depois ocorrer uma nova manifestação no outro Manvantara. Aí escapa o nosso entendimento. Né? Mas aí sim, um outro Manvantara, um outro universo, em outros sistemas solares. Em outros sistemas solares. Então, isso acontece efetivamente, periodicamente. Mas essa 8ª coisa é o necessário para haver uma síntese do conhecimento. Né? É o recolhimento, a síntese para o surgimento de uma nova possibilidade evolutiva das consciências no universo. A 8ª coisa é a síntese. Nossa, professor, tem muito caminho pela frente, né? Muito caminho. Muito caminho. Muito caminho. Viu, professor, na prática, o que a Helena Blavatsky deixa para a gente em relação ao Avatara que vai proporcionar uma evolução agora no ciclo de Aquários? Bom, veja bem, todo o processo evolutivo da humanidade se faz através do nascimento de Budas. É isso? Então, são 7 Budas. É isso? Cada raça tem os seus Budas, né? É isso? Seus 7 Budas, que se sintetizam numa 8ª coisa.
Então, este Buda Maitreya é a síntese de todo esse projeto, né? Um projeto evolutivo. Agora, é claro que esse projeto evolutivo é o projeto da humanidade. É o projeto da humanidade. Ou seja, Avatara Maitreya, nós podemos entender, Avatara Maitreya significa a projeção dessa consciência divina na face da Terra. Então, não é simplesmente a vinda de um avatar, mas é o preparo de veículos para essa consciência superior. Então, essa é a chave da questão. É necessário preparar veículos para que essa consciência divina se projete na face da Terra. Então, a gente pergunta, Maitreya vai aparecer de uma hora para outra na frente de todo mundo? Não é assim. Maitreya vai se projetando dentro da consciência de cada um, à medida que essa consciência permita essa projeção. É isso? Nós temos aqui o terceiro milênio, justamente, a época de Avatar, de Maitreya, né? O Brasil é a pátria do Avatar Maitreya, não é isso? Porque é justamente no Brasil, através dos seus 3 sistemas geográficos, que estão se produzindo todas as possibilidades para a gente atingir um conhecimento superior ao que nós estamos passando, ou seja, atingir o 5º sistema de evolução, de início, depois o 6º sistema de evolução. Então, o que nós podemos dizer é que quando Maitreya se manifesta, ele se manifesta através da consciência dos seres humanos. Da consciência dos seres humanos. Isso é importante, esse entendimento. Não é que a Maitreya vai aparecer num determinado ponto e se mostrar, não. Ele vai se manifestar através da consciência dos seres humanos. E para isso é necessário que as consciências dos seres humanos evoluam a ponto de se tornarem veículos adequados para Maitreya. Isso é importante. Isso é importante. Ou seja, é realizar a obra do Eterno na face da Terra. O significado é esse: realizar a obra do Eterno na face da Terra. Nós temos que ser, exatamente, nos colocarmos no nível vibracional compatível com esse mundo das ideias. E nesse mundo das ideias está lá o Avatar, está lá Maitreya. Mas nós temos que desenvolver os veículos necessários para que essa consciência superior, essa ideia, esse mundo das ideias, esse protótipo, esse arquétipo, possa se manifestar efetivamente no mundo objetivo denso. Então, esse trabalho compete a nós fazer. A realização desse estado evolutivo que nos permita sermos veículos de Avatar Maitreya no futuro. Alô? Pois não? Ô, professor, Pois não. O Guilherme Guazali Neto fala sobre o tempo, né? Conheço 2 tempos, o cronológico, amanhã preciso lavar a louça, e o psicológico, depois que eu lavar a louça vou ficar rico, que é o desejo. Como colocar em prática tudo isso? O psicológico, o cronológico e as emoções, né? Na verdade, nós podemos dizer que existe o tempo nosso objetivo relacionado com a nossa consciência. Veja, vamos racionar da seguinte maneira. Existe o tempo que nós conhecemos na nossa consciência, passado, presente e futuro, a nossa consciência humana. Então, eu fui de uma maneira, eu sou agora e vou fazer isso no futuro. Não é isso? Mas, na verdade, é o aqui e agora. Agora, existe o entendimento do tempo de uma forma superior, que é estado de consciência. Estado de consciência. Não é justamente o progredir de um tempo, é um estado de consciência. Então, nós falamos em estado de consciência futuro porque não há outra maneira de se nos referirmos a isso. Né? Então, eu me refiro a Jesus, o Cristo, por exemplo, Jesus, Yeshua Padira, como um ser do futuro, porque ele tem uma consciência do futuro, né? Porque ele atingiu, né, isso, no seu processo evolutivo,
uma consciência que está muito além daquilo que eu sou, que nós somos, não é verdade? Então, tudo é questão de interpretação pessoal da nossa consciência, né? Então, eu posso dizer, existem dois tempos, o cronológico, passado, presente e futuro, e existe uma outra forma de se entender o tempo, que é o consciencial, né? Isso, em termos de consciência. Isso. Tanto que o nosso mestre afirma o que é um ocultista. O ocultista é um ser que vive o futuro da sua raça. O futuro da sua raça. Tanto que, veja bem, na humanidade, nós temos pessoas que vivem no passado, pessoas que vivem no presente e pessoas que vivem no futuro. Aí não é o tempo cronológico, é o tempo consciencial. A grande maioria da humanidade vive no passado, vive preso à consciência lunar, à consciência lemuriana, atlante. Né? Existe a consciência do presente, que vive dentro dos temas presentes. Né? Agora, existe uma elite espiritual que vive uma consciência do futuro. Isso aí realmente não é um tempo cronológico, é um estado de consciência. Nós não temos como falar de outra maneira, a não ser entrarmos como referência ao tempo cronológico. Né? É muito difícil de entender esse tempo de consciência que o nosso mestre fala, né? Que o ocultista vive o futuro do seu tempo, da sua raça, porque é muito difícil a gente dispensarmos esse estudo do tempo cronológico, porque isso faz parte da nossa estrutura objetiva. Né? Mas nós podemos dizer que, à medida que nós evoluímos, o nosso estado vibratório vai se modificando, vai se tornando superior. Então, esse estado vibratório é o futuro. O estado vibratório, o futuro, vai se tornando vibratório. Então, tudo que se conjugar dentro desse estado vibratório forma um conjunto. Então, nós temos uma lei universal que diz o seguinte: os semelhantes se atraem. Então, tudo que é semelhante se atrai. Se atrai por quê? Dentro de um mesmo processo vibracional. Então, nós temos seres muito evoluídos no universo, mestres, eles se conjugam dentro de um plano evolucional superior. Esse é o nosso futuro. Não o futuro cronológico, simplesmente, é o futuro dimensional. O futuro dimensional. Então, existe o futuro, existe o tempo cronológico do relógio e o tempo evolucional, que é diferente. É muito difícil a gente fazer essa diferenciação, mas é isso a resposta que eu posso dizer para o nosso irmão Guazelli. A diferença entre o tempo cronológico e o tempo evolucional, que tem entendimentos diferentes. Muito bom, professor. O Júlio Teixeira coloca: a Maitreya é mais vibrante nas crianças? Nós temos, veja bem, podemos dizer o seguinte, que nós temos no mundo atual, isso, os arquétipos vão se projetando. Inevitavelmente, a genética vai se modificando no planeta Terra, através da projeção desses arquétipos. É isso? Há uma modificação. É isso? Diferentemente do que imagina ou estuda o entendimento da ciência acadêmica do processo evolutivo, o processo evolutivo não acontece simplesmente na face da Terra, através de entrechoques. Não. O processo evolutivo ocorre através da projeção de arquétipos genéticos dos planos superiores. A nossa genética é superior, ela vem de planos superiores. Então, nós podemos entender que, no terceiro milênio, nós teremos o surgimento, e já estamos tendo o surgimento, de crianças com uma visão diferenciada, porque esse projeto genético está acontecendo e deve acontecer, inevitavelmente. A evolução genética tem que acontecer, não é verdade? Porque o gene é muito importante para a manifestação das consciências superiores. É como na informática, né? Na informática existe o hardware, na informática não é assim? Existe o hardware, que é a máquina, né? E o software, que é o programa. Agora, eu não posso rodar um software numa máquina antiga.
Né? Se eu tiver um computador muito antigo, eu não consigo rodar um software moderno. Então, eu tenho que modificar a máquina. Né? Isso a gente sabe disso. Né? A gente tem que estar sempre trocando a máquina, colocando novos aplicativos para que esse software possa rodar. A mesma coisa nós. Não é isso? Nós somos o hardware, né? A parte física. Né? Esse hardware, essa parte física tem que ser modificada, essa genética tem que ser modificada para que o mundo das ideias possa se projetar especificamente no tempo adequado, no tempo evolutivo da Terra. Né? Tanto que nós podemos dizer, a genética de Jesus era a mesma que a nossa? Claro que não. A genética era diferente. Tanto que no catolicismo, né, a gente diz que Jesus foi gerado pelo Divino Espírito Santo. Veja bem. Então, a genética de Jesus é uma genética do segundo trono. Por isso que ele a gente diz no mundo da iniciação, que Jesus é um avatara do segundo trono. Avatara do segundo trono. Porque a genética dele está ligada com o segundo trono. É por isso, então, é dito, ele é filho do Divino Espírito Santo, projeção do segundo trono. Porque tem que ser assim, senão ele não seria capaz de ser veículo de todas essas ideias extraordinárias que ele nos passou. Então, as crianças, eu devo dizer o seguinte, que Maitreya mais vibrante nas crianças, eu poderia dizer, as crianças que estão nascendo, elas estão necessariamente nascendo com um conteúdo genético diferenciado. Isso é necessário que aconteça. É necessário que isso aconteça. A genética do ser humano tem que ser modificada. Isso tem que acontecer. Isso é um projeto. O projeto divino vai fazendo essa transformação genética, mas é necessário também que haja um trabalho conjunto com o processo de entendimento, que não é só a genética que deve evoluir também o processo de entendimento, de autoconhecimento. Então, isso é paralelo. Isso é paralelo, né? O processo de autoconhecimento e a vinda desses arquétipos genéticos para nos dar uma maior capacidade para veicular esses conhecimentos que estão nos planos das ideias nos mundos superiores. Muito bom, professor. Bom, chegou a hora de eu dar o recadinho, né, da nossa próxima roda de Pois não, conversa. exatamente. Próxima roda de conversa, terça-feira, né? Deixa eu ver o folder aqui. Então, o folder é esse, né? A gente vai falar sobre Carajás e continuar, né, nesse tema, né? A sinopse vai ser sobre o povo Carajá, psicultor integrado com a natureza, vivendo na maior ilha pluvial do planeta, a Ilha do Bananal, em Tocantins, né? Hoje Tocantins. Desde o século XVIII até hoje, este povo integrou-se à alma brasileira sem perder a sua cultura, encantando Getúlio Vargas, encantando Juscelino Kubitschek e muitos estrangeiros, né? Então, esse nosso encontro será na próxima terça-feira, dia 29 de março, no mesmo horário, às 20h40, né? Então, a gente vai ter dois Carajá participando, né? O Creeluri, né? O Creeluri Carajá, o Ishiju Vedo Carajá e o nosso querido Cláudio Verani, Eldina Mafaldi e Dani Trancoso. Então, próxima terça-feira, o mesmo horário, às 20h40, e o recado está dado. O recado é esse, tá? Prestigie o canal e até terça-feira nessa roda de conversa. Bom, professor, eu quero agradecer a participação de todos. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A sinopse é esse: Carajá, psicultor, integrado à natureza, vivendo na ilha fluvial do planeta, né? Ilha do Bananal, que fica no meio, né, do rio Araguaia, em Tocantins, desde o século XVIII até hoje. Esse povo se integrou à alma brasileira. Bom, sem perder a sua cultura, encantando Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas e muitos estrangeiros. Então, o recado é esse, o recado está dado, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Bom, eu acho
Eu acho que era isso, viu, professor? O pessoal está agradecendo. Eu queria agradecer a participação de todos e desejar a todos um bom final de semana, um bom final de sábado e até o nosso próximo encontro, Projeto Iniciação. Muito bem. Agradecemos a presença de todos. Foi uma reunião muito boa. Eu gostei muito das perguntas, das ideias, e eu desejo a todos um feliz fim de semana, e luz, paz e amor para todos, até terça-feira e depois até sábado. E fiquem com Deus. Muito obrigado.